Bom, sétima questão, ela vai envolver o conceito de triângulo, né, triângulo isósceles, e as paralelas, né? Primeira informação que ele fala é que AM é igual a AP. Então, AM é igual a AP. Então, esse triângulo aqui, ó, já é isósceles. BM é igual a BQ. BM é igual a BQ. Esse triângulo também é isósceles. Essas retas RS aqui, ó, RS, são paralelas. Calcular o valor do ângulo PMQ, que é esse ângulo aqui, ó. Ele está pedindo, é o alfa. Né? Então, beleza. Se eu chamar aqui de 2A, esses ângulos da base aqui devem ser iguais para poder cumprir o fato de AP ser igual a AM. Como o triângulo é isósceles, esses ângulos têm que ser iguais. Se eles são iguais, eles vão ser um valor aí, K. Esse Kzinho com esse Kzinho, 2K, mais 2A, tem que dar 180. Então, K vai dar 90 menos A. Ou seja, cada ângulo desse aqui vale 90 menos A. 90 menos A. Da mesma forma, esses ângulos aqui, ó, vão valer 90 menos metade desse ângulo aqui, que fica aqui. Como isso aqui são paralelas, esse ângulo aqui, eu tenho certeza que é o suplemento desse ângulo aqui. Por que eu sei disso? Porque lá nos ângulos nas paralelas, a gente estudou que colaterais internos somam 180 graus. E veja você que essa aqui é a transversal e que esse ângulo registrado aqui como 2A é colateral interno com esse ângulo aqui. Certo? Então, o valor desse ângulozinho aqui, ó, é 180 menos 2A. Tá? Significa que nas bases, que eu vou pintar aqui, ó, os ângulos da base, na verdade, os dois ângulos da base, eles têm que somar um valor que dê 180 quando somado com esse valor de 180 graus menos 2A. Então, cada um deles tem que valer A, já que eles são iguais, né? Então, Azinho, Azinho. Bom, nesse sentido aqui, ó, olhando para esse ângulo todo aqui, a gente registra no meio o ângulo alfa, à esquerda 90 menos A e à direita A. 90 menos A e A, a gente já tem 90 graus. Bom, se eu já tenho 90 graus, para dar 180, o alfa tem que ser 90 graus. Novamente, somando tudo isso aqui, eu não tenho que ter 180 graus? Que é esse ângulo aqui, ó. Se eu já tenho 90 menos A e A, então eu já tenho 90. Para formar 180 graus, o alfa tem que ser 90 graus. Ok? Bom, pessoal, vamos lá. A nona questão. Um triângulo retângulo, ou seja, temos que desenhar um triângulo que tenha um ângulo de 90 graus. A altura e a bissetriz relativas à hipotenusa formam um ângulo de 14 graus. Bom, a bissetriz a gente já sabe o que é, né? Aquela reta que divide o ângulo ao meio. Mas que tal de hipotenusa é essa aqui? Bom, hipotenusa num triângulo retângulo é o nome do lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Perfeito? Os outros lados são chamados de catetos. Tá bom? Qualquer um outro lado que não seja hipotenusa, o nome é cateto. Tá? E a bissetriz relativa à hipotenusa é essa seviana vermelha que eu tracei aqui. Tá bom? Bom, um outro dado importante é o seguinte, ele fala que a altura, né, forma com essa bissetriz 14 graus. O que é a altura? A altura é a menor distância entre esse vértice e o lado oposto a ele. Ela sempre forma 90 graus com esse lado. Isso caracteriza uma altura. O ângulo formado pela bissetriz e a altura, ele disse que era 14 graus. Certo? Bom, aí ele pede a medida do maior ângulo agudo do triângulo retângulo. Bom, o ângulo pode ser ou esse alfa ou esse θ. Basta descobrir aí e ver qual é o maior. Né? Bom,
Aqui eu já consigo descobrir uma coisa. Quanto é que vai valer esse ângulo aqui? Esse ângulo mais esse ângulo de 90 mais 14 graus vai dar 180 graus. Só que se esse ângulo mais esse ângulo mais 90 dá 180 graus, significa que esse ângulo mais esse ângulo já dá 90, porque eu já tenho 90 aqui. Então a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo sempre dá 90 graus. Então para descobrir esse ângulo aqui pretinho, basta fazer 90 menos 14. 90 menos 10, 80. Menos 4, 76. De fato, 76 com 14 dá 90. Se eu tenho 76 graus aqui, quanto eu tenho aqui? Bom, esse ângulo aqui, ele não é a soma desse com esse, que é o ângulo externo desse triângulo. Então, alfa mais 45 é igual a 76. Então, alfa vai ser 31 graus. Né? E o θ? Bom, o θ vai ser 90, né? Já que θ e alfa estão dentro de um triângulo retângulo também, um triângulo retângulo maior, então a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus. θ vai ser 90 menos esse alfa. 90 menos 31. E aí você faz 90 menos 30, 60, menos 1, 59. E de fato, 9 com 1, 10, vai 1. 5 com 3, 8 e 1, 9. Então, beleza. Então, o maior ângulo agudo desse triângulo retângulo é 59 graus, e não 31. Perfeito? Olá. Bom, resolvendo aqui o 10º exercício, essa questão aqui é bastante interessante, vai trabalhar um conceito, um teorema que é muito importante para o Colégio Naval. Bom, primeiro passo, ele fala que PQ é igual a 2 vezes OA. Então, PQ vale o dobro de OA. Então, se eu chamar OA de 2A, aliás, de A, PQ vale 2A. Certo? POB vale 26. Então, POB vale 26. Então, aqui tem 26 graus. Aqui 90, como a figura está mostrando. Tá? Calcule XOY. Tá? Sabendo que essas retas aqui são paralelas. Bom, um teorema importante é o seguinte. Bom, aqui é 90, aqui é 90, né? Porque a distância entre duas retas paralelas é um pedaço é um segmento, né, de reta que é perpendicular às duas. Tá? Beleza. Tem um teorema importante que diz o seguinte. Num triângulo retângulo, quando você traça aquele segmento que divide o lado oposto, a hipotenusa, né, ao meio, esse segmento tem que valer metade dessa hipotenusa. Esse segmento azul aqui, que é o segmento de reta que divide o lado oposto de um triângulo ao meio, né, e parte de um vértice do triângulo, chama-se mediana. Então, mediana é a reta que parte do vértice de um triângulo e divide o lado que ela intersecta ao meio. Né? Mas tem que partir do vértice. Perfeito. A gente vai usar isso aqui nessa questão. De que forma? Bom, se eu traçar aqui, ó, a mediana, eu vou ter Azinho, Azinho. E aqui também vai formar um lado Azinho. De forma que esse triângulo aqui agora, ó, é isósceles. Por quê? Porque ele tem lado Azinho, Azinho. Né? Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Nesse triângulo aqui. Por outro lado, aqui não é 26? Esse ângulo aqui, ó, é alterno interno com esse ângulo. Lembra lá? Alternos e internos são iguais. Então, aqui é 26, aqui é 26. Como aqui é igual a aqui, esse triângulo aqui é isósceles. Então, aqui é 26 também. Ou seja, esse ângulo aqui é o externo desse triângulo. A soma desses dois ângulos aqui dá o ângulo de fora, 52. Como esse ângulo é igual a esse aqui, aqui também é 52. Então, XOY vale 52 mais 26. XOY, 52 mais 26. XOY vai dar 78.
Ok? Olá, pessoal. Bom, esse problema aqui é um problema muito famoso, né? Questão conhecida como o triângulo russo. Problema que já caiu em Olimpíadas de Matemática, bem famoso aí, né? Esse problema ele trabalha um conceito que é muito importante para o aluno que vai fazer questão de colégio naval, que vai fazer o concurso do colégio naval, que é a construção auxiliar na geometria plana, né? Que é nada mais do que traçar algumas retas, alguns segmentos de retas, buscando congruência, semelhança, buscando um triângulo isósceles ou um equilátero e notando ali alguns elementos que auxiliem para a solução do problema. Não é um problema fácil. Até vendo a solução dele, o aluno pode se confundir com algumas coisas. Mas a gente vai fazer bem devagar aqui e eu espero que vocês entendam, tá? Bom, ele pede para calcular o valor do ângulo alfa, sabendo que AB é igual a AC. Então, esse lado é igual a esse lado. Bom, perfeito. A primeira coisa que a gente sabe é que esse lado aqui, de valor A, é igual a esse lado aqui de valor A. Tá? Bom, como ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Se os ângulos da base são iguais, então eu vou chamar eles de K. O valor K aqui, mais um valor K aqui, quando somado com 20, tem que dar 180. Então, 2K vai ser 160, e aí K vai dar 80. Ou seja, cada ângulo da base vai dar 80 graus. Se eu já tenho 60, significa que aqui, ó, eu tenho que ter 20. E aqui, eu tenho que ter 30. Tá? Bom, perfeito. Aí que entra a construção auxiliar. A partir daqui você consegue descobrir alguns outros ângulos, né? Você vê aqui, por exemplo, que você tem 80 e 50, falta 50 para dar 180, que aí daria 100 mais 80, 180. Tendo 60 aqui, você tem 80 aqui, 140, aqui faltaria 40 graus. A partir daqui a questão não anda. O aluno fica ali se perdendo em calcular ângulos, mas não consegue evoluir. Aí o que ele precisa fazer? Existem várias soluções para esse problema. Eu vou apresentar uma delas, que é a mais comum. Você traça aqui uma cerviana. E essa cerviana você traça de forma que esse ângulo aqui tenha valor 20. Tá? Por que isso? Porque isso vai auxiliar a gente a criar um triângulo equilátero mais para frente. Tá? Se ali é 20, então aqui é 40. Ou seja, esse novo ângulo formado aqui vale 60. Olha aí um ângulo de triângulo equilátero aí. Tá? Bom, se eu tenho 20 aqui e 80 aqui, eu tenho que ter 80 aqui. Isso significa que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Esse lado BC é igual a esse lado aqui. Tá? Bom, só que eu tenho que nesse triângulo aqui, ó, esse lado vai ser igual a esse lado, já que os ângulos da base são iguais, medem 50. Então aqui é 2 traços também. Olha só, que interessante, eu tenho esse segmento de reta, que vale 2 traços, e esse segmento aqui, que vale 2 traços, e eles estão formando um ângulo de 60 graus. Quando isso acontece, é possível formar um triângulo que seja equilátero. Né? Você traça aqui essa cerviana aqui, ó. Na hora você visualiza o triângulo equilátero. Né? Como isso, Milton? Bom, você não tem 60? Não é um triângulo? Não são 2 lados iguais? Então esses ângulos da base aqui, ó, esse ângulo inteiro aqui e esse ângulo aqui, vão ter que medir 60 graus, que é o único jeito que existe para esse triângulo ter 2 lados comuns e o vértice 160. Né? Então aqui, 60 graus. E por consequência, aqui tem que valer 2 traços também, que aí o triângulo é equilátero. Tá? Bom, perfeito. Então a gente já tem 140 graus aqui. Tá? Uma outra informação
é que esse triângulo aqui, ó, ele tem ângulos da base medindo 40 e 40. Bom, se os ângulos da base são 40, significa que ele é isósceles. E essa aqui é a base dele. Bom, então aqui é 2 traços também. Bom, se aqui é 2 traços e aqui é 2 traços, então esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo total aqui, que é alfa mais 40. Alfa mais 40. Perfeito. Esse ângulo de fora aqui, ó, não é o externo desse triângulo aqui? Sim. Então 140 vai ser igual à soma de alfa mais 40 mais alfa mais 40. O que dá 2 alfa igual a 140 menos 80. Se eu dividir todo mundo por 2, 70 menos 40. Alfa vai dar 30. O gabarito é 30. Ok?